Eles narram a história de São José, são 12 painéis. Ele tem lampejos de erudição na composição? Informações que nós temos, esses painéis, eles são únicos. Toda de manhãzinha, quando eu chego, faço minhas orações e olhando para lá e olhando para o principal, né, que é Jesus Cristo. A pintura em si, a gente faz mais só olhar, mas a gente nunca se detém assim, que está pintado, sabe? Mas são umas imagens bonitas. Quem passa por ela fica contemplando as imagens, porque é bonita. É uma pintura à mão, tipo a óleo, assim, uma coisa assim, muito linda. Essas pinturas, elas são curiosas para quem estuda arte no Ceará, porque na historiografia, nos livros, os livros nos contam que o início da pintura aqui, da tradição de pintura, ela começa, né, no século XX. Pouquíssimas são as coisas que temos no século anterior ao século XX. No 19. Né? Pesquisando, a gente vai descobrindo que isso não é uma verdade. Eu mesmo consegui mapear 78 artistas trabalhando no Ceará no século 19. No século anterior, no século 18, não é? Eu, por enquanto, conheço apenas 2 casos. São as pinturas de Viçosa, que não conseguimos identificar os autores, e essa pintura aqui, também sem identificação dos seus autores. A feitura dela não é erudita, como as pinturas que existem nas igrejas de Minas, da Bahia, nas igrejas do Rio de Janeiro. Essa é muito curiosa também, porque ela tem uma composição erudita, visivelmente de quem conhece, tem informação barroca, sabe das intenções que a igreja tinha de atração através da arte, e ao mesmo tempo ela tem uma fatura aparentemente ingênua. Eles narram a história de São José na Sagrada Família. E, em geral, nas igrejas onde existem pinturas retratando a Sagrada Família, focam mais em Jesus e Maria. E esse foca bem em São José, se bem que aqui é a Vila São José de Ribamar, né? Então tem uma lógica nisso aí. E tem painel, eu posso mostrar depois, o segundo, em que só tem 2 personagens, 2 figuras. Uma é São José e a outra é o anjo. Representa um momento em que ele quis abandonar Maria e o anjo aparece em sonho dizendo que ele não vá. Né? Tem toda aquela história bíblica. Tem um outro painel também que representa a visita de Maria a Isabel. Na Bíblia, pelo menos eu não encontrei,
constando que São José tivesse acompanhado Maria nessa visita. E aqui no painel ele está presente. E o último da sequência é a morte dele. Tem gente que acha assim, não é a morte de Jesus, mas Jesus morreu foi na cruz, não foi? Num leito, como ele se apresenta, onde tem ele deitado, Maria de um lado e Jesus já adulto do outro. Podemos levantar duas hipóteses. Uma, que foi um trabalho realizado a partir de um desenho prévio já existente, uma espécie de cópia ou de trabalho inspirado, e isso era comum entre a produção religiosa da época, né? Era muito comum haver padrões que eram seguidos pelos artistas. Pode ser que seja neste caso. E pode também, podemos imaginar, que seja uma realização de alguém que estudou com os jesuítas, mas que tinha uma cultura de base, mas não tão sofisticada, né? Então, digamos, um indígena que estudou, mas não aprendeu o necessário para poder se dizer que era um erudito, não é? Os jesuítas vieram para aqui, para Aquiraz, em 1723, 1727. Quer dizer, muito tempo depois de instalada a vila aqui. A construção da igreja começa aos poucos, né? Com as paredes, a coberta e tal. Os painéis podem ter sido feitos anos depois. Tanto pode ter sido nessa época do padre José Pereira de Castro, já na passagem do século XVIII para o XIX, como pode ter sido também, que é uma hipótese que eu acho muito provável, com a ajuda dos jesuítas. Porque os jesuítas montaram o colégio deles aqui pertinho, a uma quadra daqui da igreja. Eles viveram aqui de 1727 a 1759, que foi quando o Marquês de Pombal expulsou todos os jesuítas do Brasil. Não seria viável que eles, sendo vizinhos daqui, vendo que uma igreja estava sendo construída, não desse uma mãozinha para orientar em alguma coisa? É possível, mas não tem que se encontrar documentos que se comprovem essas hipóteses. Os jesuítas, a Companhia de Jesus, né? Eles tinham um tipo de organização quase que com rigor militar. E eles anotavam tudo que eles faziam e mandavam para a sede deles lá na Itália. Então, há pesquisadores, estudiosos que acham que os jesuítas não têm nada a ver com a construção dessa igreja, nem participaram com nada, porque se eles tivessem participado, eles teriam escrito alguma coisa. Ela barroca porque tem uma composição barroca.
cada período na história ela tem uma maneira de compor, né? Nessa época, no período barroco, se procurava dar uma certa dinâmica que é conseguida através de uma composição espiralada. Isso faz com que nós imaginemos que ela seja uma pintura da época barroca. Pode ser posterior? Pode. Nada impede por causa de uma composição, porque nós podemos fazer hoje uma pintura de composição como era feita no passado. Uma característica também que tem nessas pinturas, que foi até chamada a atenção pelo professor Liberal de Castro, é que os personagens são cabeças chatas, são cearenses, eles têm a cara do cearense, a cabeça, o formato do cearense, né? Não tem aquele estilo europeu daquelas pinturas, né? Longilíneas, né? Elas são figuras pequenas, né? Atarracadas. Uma outra peculiaridade também que eu noto nessas pinturas é o São José trajado de marrom, como se fosse um franciscano. Então isso me faz também ter a dúvida, será que foram os franciscanos que ajudaram ou que pintaram esses painéis? Porque depois dos jesuítas vieram os franciscanos, eles tomaram conta aqui da comunidade religiosa de Aquiraz, né? E vieram outros, os seculares, que hoje são os proprietários da igreja, são os padres seculares, né? Ela pertence à Arquidiocese de Fortaleza. Naquela época, o ponto quando chegava numa cidade, a primeira coisa que a gente observava era realmente a igreja que se destacava, porque era o eixo da fé, da cristandade, do apoio da catequese, sobretudo dos jesuítas. Então a matriz de Aquiraz, ela hoje é uma das raras do Norte e Nordeste, entre tantas, né? Mas no seu estilo, foi muito sofrida no decorrer desses 3 séculos quase. Ela foi suntuosa um tempo, isso aí a gente tem como comprovar, porque aqui no Museu de Arte Sacra, São José de Ribamar, que a sede é aqui na antiga Câmara e Cadeia, tem a cruz processional, a cruz da procissão, que é de prata maciça, toda trabalhada, filigranada, é uma coisa linda, é uma das peças raras portuguesas. Que é o conjunto dela, é o ostensório e essa cruz são 25 quilos de prata maciça, toda trabalhada com cinzel e tudo prata portuguesa. Tudo isso está trancado na reserva técnica. Agora, elas virão para a exposição, como já estiveram durante mais de 40 anos, mas agora passaram por um trabalho de restauração, de limpeza, de tudo, e elas estão aguardando somente que chegue o quê? Os suportes, as vitrines, para elas serem devidamente asseguradas aqui e guardadas. Mas você pode ver, nesse meu livro tem pelo menos um facsímile que dá uma ideia do valor que elas têm. A igreja, ela, de fato, é um patrimônio histórico do Ceará. É a primeira igreja, a primeira paróquia. Em 2013, no dia 15 de agosto, a paróquia vai completar 300 anos. É a paróquia mais antiga do Ceará. Atualmente, ela está totalmente assim, deteriorada, já faz muito tempo, muitos anos, que não passa assim, por um restauro completo, né? Ela foi tombada no dia 30 de novembro de 1983, tombamento pelo Estado.
em 2009, a coberta da igreja estava num estado lastimável, não é? Então nós fizemos aqui uma química, não é? Para poder arranjar recursos para fazer a reforma da coberta da igreja. Por quê? Porque a coberta é que estava trazendo um prejuízo maior para as pinturas, não é? A coberta, especialmente na parte que diz respeito ao altar-mor, onde estão essas pinturas, não é? Ela estava com muito vazamento. Então nós fizemos assim um trabalho de fazer uma restauração. E depois continuamos reuniões com o IFAM, chamamos o IFAM, convocamos o IFAM, a paróquia, e nós nos reunimos e começamos a conversar sobre como seria feito essa restauração completa. Chegamos à conclusão, agora, de que seria feito um trabalho em conjunto do IFAM com a gente, né? E numa das reuniões ficou estabelecido que o IFAM trataria especialmente da restauração das pinturas. Em 2010 nós tivemos uma nova reunião e surgiu então a proposta de fazer um MAP. O MAP é o projeto que nós fazemos e apresentando ao governador. Então aqui é o levantamento que nós fazemos da situação, localização, não é, da área do prédio tombado, no caso aqui da igreja, né, um levantamento da situação, né, de todos os detalhes, aqui uma descrição mais detalhada também das situações e do imóvel, né, parte por parte, cobertura, piso, fachada, pintura, etc. Todos os detalhes são colocados nesse relatório feito aqui pela Coordenadoria de Patrimônio. Né? O registro fotográfico também, né, das intervenções, que são os pontos mais necessários de uma intervenção, né, onde a degradação chegou mais rápido. Você vê que tudo que está dito aqui é resultado da visita e dos relatórios que a gente faz. Aqui tem um montante de recursos, as pessoas envolvidas, né, em todo o processo, porque aqui vai passar ainda por ANAD, vai passar ainda para... E aqui, que eu tinha falado, uma declaração da paróquia, né, que precisa constar aqui para você justificar o investimento público na propriedade privada. Na realidade, assim, muita coisa já foi perdida nela. Tínhamos um retábulo em madeira, que foi, por conta de pragas, né, infelizmente, foi todo retirado, não houve uma sensibilidade para poder ver se recuperava na época, mas isso já tem muitos anos, tem décadas que foi retirado, foi construído o retábulo agora em alvenaria. Então, assim, já houveram perdas lá que a gente já não consegue mais fazer o resgate. Esse ano agora, de 2012, nós conseguimos encaminhar um projeto, um planejamento, na realidade, para Brasília, e foi aprovado a intervenção, o restauro dos painéis de São José que tem na Capela Mor. E para fazer o trabalho, em geral, se faz primeiro um estudo de como é que está a obra, como é que está o conjunto de obras. É provável que se chegue a uma data de quando eles possivelmente foram construídos, foram pintados. Não está previsto. No valor que a gente tem, não é possível fazer esse estudo no valor que a gente tem aprovado. Mas é possível prever, em complemento à restauração, que seja feito algum estudo, sim. Eu acho que as pinturas estão abandonadas, não é? E que talvez isso tenha salvado essas pinturas. Porque muita coisa que ela, quando é restaurada, e se é mal restaurada, faz prejudicar o resultado final.
É melhor que elas fiquem intactas aí, digamos assim, a 7 metros de altura, como elas estão, do que elas serem mal restauradas.